Rádio Campinas Digital apresenta Programa Headzone. Boa noite, pessoal. Estamos de volta já no Facebook. Eu acho que agora está corrigido, entendeu? E creio que todos estão nos ouvindo. Por favor, deem um toque aqui no nosso comentário se vocês estão nos ouvindo, por favor. E aí eu já inicio de novo o programa para vocês entenderem coisas que acontecem. Soltou um cabo aqui, por isso que não estava funcionando. E essa musiquinha aí? É porque está tocando ali ainda que eu não estou transmitindo. Eu estou só acertando as coisas do Facebook para ver se o pessoal está ouvindo. Pergunte ao nosso ouvinte Marcelo se está tudo ok. Hello. Texto, por favor. Hello, estamos aqui. Problemas técnicos. Essa tecnologia é demais. Estávamos com o microfone errado. Ou a entrada de áudio errada. Vamos. Querido Marcelo Guedes, teste para nós outros. Você perguntou para ele já? Já, acabei de mandar a mensagem. Teste para nós outros. Agora vai. Agora vai. Queridos ouvintes, temos 2 espectadores. Meus queridos 2 espectadores. Estão nos ouvindo perfeitamente? Se sim, mandem-nos um sinalzinho de fumaça. Um oizinho. Um bytezinho. Talvez um bit. Hello, 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 hello. Mas agora o cara não pode responder para nós? Aí. Bom, vamos tocar o barco então, vamos começar. Deixa eu ver, peraí. Pedro, acho que o Pedro tá em casa. Nossa. Testa minha live. Por favor. Não, por favor. Não tá na academia, não? Não, já deve ter voltado. Olá. Calma. Mandando aqui o link do Facebook para o senhor Pedro responder. Gente, era o cabo mesmo, tá trocado, por isso que a gente tá apanhando desse jeito. Puf. Vamos ver. Hello, estamos aqui ao vivo. Vamos lá. Pedro, teste minha live. Ou som corrigido. Ah, som corrigido, o Alexandre que escreveu. Pum. Vai. Do audiência 3. Tô vendo. Consegue me escutar também ou só vendo? Esse cara ajuda, né? É. Por algum motivo o lado esquerdo não está saindo o som do fone. Ou do fone dele. O fone dele, né, cara? Não sei. Não tem como ser daqui. Consegue me ouvir? Alto e claro. É, deve ser do fone dele, porque não tem isso, né? Vamos lá. Vamos transmitir? Vamos embora. Bom, transmitindo. Quem falou? Caraca! Olá! Valdir, meu querido amigo, está nos vendo online. Valdir, tivemos problemas técnicos, estamos voltando o programa exatamente agora. Vamos fazer desde o começo de novo, tá? Pronto. Boa noite, pessoal. Pedro escreveu, é aí o problema. Obrigado, Pedro. Não é meu fone. Obrigado, pessoal. Agora está tudo aqui, Fernando. Tá os 2 abertos, os canais estão abertos, estamos conectados, estamos transmitindo. Então, creio que a situação já foi corrigida. Tá? Podemos tocar o barco para que os nossos ouvintes continuem a entender de forma simples, clara, como funciona esse mundo maluco de digital, de tecnologia, de computadores, através do programa Headzone. Tivemos um problema foi um cabo trocado aqui e estava com um problema na saída de áudio. Agora eu creio que as pessoas estão nos ouvindo perfeitamente. Já estava ok na rádio, mas como a gente faz um trabalho com muita gente nos segue através do Facebook, a gente deu uma paradinha, corrigiu, estamos de volta. Vamos falar de novo, então, só para
começar essa história desde o início para Não, que vocês peraí. entendam. Programa Red Zone, um programa feito por especialistas que traz os desafios do mundo digital e da segurança cibernética através de uma linguagem fácil, clara, direta e acessível, porém sempre com uma dose de polêmica e acidez. Estamos aqui, eu, Fernando Amati. Eu, Alexandre Menini, com vocês durante os próximos 60 minutos por aí. A gente vai falar de uns assuntos bem legais. Vamos falar de desastres, continuidade de negócio, terrorismo, pandemia, guerras também, até nesse ponto vamos chegar. E um assunto para lá de importante que aconteceu nos últimos dias, encerrando na última segunda-feira, que foram os testes das urnas eletrônicas que vão ser utilizadas pelo TSE em 2022 para as eleições presidenciais. Não só para as eleições presidenciais, é óbvio, né, que são urnas utilizadas para todas as eleições que temos municipais, estaduais e também as federais, ok? Então, a história que nós estávamos falando agora há pouco, antes de termos um probleminha com o cabo no microfone, é o seguinte. Na segunda-feira, depois de 10 dias, 15 dias mais ou menos, de abertura dos testes públicos para a urna eletrônica, nós chegamos à conclusão que foram feitos testes por 26 pessoas, gente, seguindo 29 planos de teste. Então, vamos explicar um pouquinho isso daí. Vocês não acham que é muito pouco? O Brasil, com milhões, mais de 200 milhões de habitantes, uma coisa assim, um ato de civismo tão grande que é o poder de votar, e você não participa desse teste público. 26 pessoas no país inteiro é muito pouca gente. Eu primeiro queria falar a respeito do teste, né? É muito triste, eu acho, que esse tipo de situação. Exato. A gente vê muita gente reclamando, só que a hora que as pessoas elas têm o poder de poder fazer alguma coisa, elas não fazem. Então, você tem a oportunidade de ir lá, propor um plano de teste lá e efetuar o seu plano de teste, independente de qual seja o teste que você está fazendo. 26 pessoas só. E se a gente for ver, muitas delas são pessoas recorrentes que já vinham participando nos últimos anos. Então, falta alguma coisa aí. Como é que funciona esse processo, né? O que o TSE quer? O TSE quer evoluir as urnas. Eu costumo comentar que as urnas elas são um processo evolutivo. A gente poderia comparar o carro do Henry Ford. O primeiro carro era de madeira, roda de madeira e tudo mais. E hoje em dia a gente tem carro com airbag, piloto automático, GPS, televisão e um monte de outras coisas. Esse carro ele foi evoluindo. Ele não saiu daquele ponto que ele estava e chegou no ponto de hoje. Então muita coisa ruim teve que acontecer para chegar nesse ponto. E com a urna não é diferente. O que o TSE pede? O TSE pede um plano de teste. Entendeu? O que é um plano de teste? Quer explicar para a gente o que é um plano de teste? Bom, um plano de teste, gente, nada mais é que um script, uma receita de bolo de como se deve conduzir os testes para determinado produto. No caso aqui, o produto é a urna eletrônica. Então, você faz várias receitas que são passo a passo de testes para as pessoas verificarem possibilidades de erro, possibilidades de falhas, para que o produto a ser testado, você possa garantir que ele vai funcionar adequadamente. Então, são situações que geram erro, que geram problemas, ou possíveis erros, ou possíveis problemas, para garantir que na hora H que você vai utilizar aquele produto, ele esteja ok. Isso daí é um teste. Um plano de teste são vários testes explicados passo a passo para você chegar ao teste de fogo que a gente fala, para o produto estar liberado para ser utilizado ou não. No caso aqui, é a urna eletrônica. Então, eu volto a esse ponto. Por que somente 26 pessoas no Brasil todo, seguindo apenas 29 planos de teste? Alexandre, eu acho que o grande problema é o seguinte, nós dois conhecemos diversos especialistas em segurança, só que eu acho que poucos deles têm o conhecimento e a capacidade para escrever um plano de teste. Para escrever o passo a passo de, se eu pegar um teclado USB e plugar no computador, o que vai acontecer?
né? Eu espero que acenda uma luz no teclado. Eu espero que o computador identifique aquele dispositivo. Depois disso, eu espero digitar e espero que apareça alguma coisa na tela. O TSE ele quer isso daí. E na maioria das vezes a gente pega os especialistas, né, de, sei lá, pentest web, aplicação, infra e tudo mais, eles sabem o que fazer, eles sabem até o que eles estão esperando no retorno, mas eles não sabem escrever isso daí. E a única coisa que o TSE quer são testes, aonde o TSE, após os testes públicos, né, eles consigam, esses testes tendo resultado positivo ou não, o TSE consiga reproduzir isso daí para que o TSE possa melhorar o produto. Perfeito, perfeito. Mas você concorda que, sei lá, de repente um comprometimento da população com esse tipo de oportunidade, eu diria? Porque as pessoas falam mal o tempo todo. Eu já levantei essa lebre diversas vezes. Eu acho que é muito fácil você se esconder atrás de um teclado, colocar a máscara e falar, consegui rodar o Pac-Man na urna, a urna é vulnerável. As pessoas elas têm a oportunidade de ir lá toda a mídia está lá. Então, o TSE não vai esconder o que aconteceu. Se você conseguir alguma coisa, vai aparecer na televisão. Tá? É a sua chance de rodar o Pac-Man na urna e mostrar que o TSE está errado. Mostrar que todo mundo está errado. Eu realmente não sei. Eu acho que é muito fácil as pessoas reclamarem, mas é muito difícil ir lá e fazer ao vivo. Tanto é que só foram 26, né? Exato. Tanto é que só foram 26. A gente tem exatamente, sei lá, um comunicador que falava quem sabe faz ao vivo, né? Então é exatamente isso daí. Cara, você sabe, faz ao vivo. O teste eu acho que qualquer cidadão podia ir lá e fazer. Você tem uma curiosidade? Tem. Se eu apertar 666, aparece o que na urna? Cara do diabo. Pode ser, não sei. Proponha o teste. Vou chegar. Né? Como é que funciona? Você parte de um pressuposto. Estou na frente da urna durante uma eleição. O TSE vai te dar uma urna preparada para durante uma eleição. E agora? Tá? Durante os testes, é claro, eles sobem uma base de candidatos e imagens preparada para aquilo lá. Você não vai ter o nome dos políticos que a gente tem hoje em dia. Mas se você apertar o 666, apertar o número do seu candidato ao contrário, né, o que acontece? Então essas são, eu acho que, dúvidas que as pessoas podiam ir lá e entupir o TSE de teste, mesmo que seja o teste mais simples do mundo. Tá? Cara, eu queria, se eu apertar número 14, aparece o quê? Se eu apertar o 666, aparece o quê? E a partir daí, essa pessoa vai lá e fala, mesmo, não funcionou. Parabéns, você fez o seu teste. Ele só não teve sucesso, acabou. Exato. Porque, assim, da mesma forma que são poucas pessoas, né, 29 planos de teste, será que assim, ao meu ver, tinha que ter uma plataforma pública, tá? Plataforma pública, onde pessoas do Brasil todo e, de repente, até de outros países, podem ter brasileiros interessados em nossas eleições em outras terras. Por que a pessoa não pode, de fora, colocar dentro dessa plataforma uma ideia que ele teve para fazer um plano de teste? Né? Deveria ser. É como você falou, existe a evolução do produto, a evolução do TSE, o comprometimento de querer fazer um produto melhor, né? Mas eu acho que ainda estamos longe do comprometimento como cidadão e um produto tão importante e que gera tanta polêmica como uma urna. Então, eu chamo atenção para isso. O meu ponto de vista 26 pessoas, 29 planos de teste, é pouco. Exato. Vamos melhorar. É muito estranho isso daí, né? Todo mundo consegue falar mal, mas ninguém... eu não sou especialista nisso. Tá bom, eu acabei de dar alguns exemplos de coisas simples que você pode propor. E daí você pode ficar lá e assistir os especialistas fazerem os testes deles, tá? E futuramente você aprender, ou sei lá o quê, e fazer os seus próprios testes. Tá? Eu acho que é um exercício de cidadania. Né? Em vez da gente só reclamar, o que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo de bom, o que a gente está contribuindo para a sociedade. Exato. É uma moeda de, como é que fala? É uma mão de duas vias, né? Você oferece a informação, você valida e retorna um feedback para o cara saber se aquilo está ok ou não. O teste é para isso. Só que
os números são pequenos. Então vamos tentar nesse próximo ano, porque o teste é feito bem com bastante antecedência, para que a pessoa, em cima do que foi apontado, eles possam melhorar ou corrigir possíveis problemas até o ano que vem, quando vai acontecer a eleição de fato. Mas assim, o que você acha desse teste, Fernando? Você acha que esse teste tem resultado real? Vai ajudar? A necessidade do teste a gente sabe que é bom, mas pô, depois que a gente vê 26 pessoas, 29 planos, o que você acha desse teste, cara? Cara, eu acho que os testes eles são necessários. Eu trabalhei como staff, eu vi muita coisa acontecer e eu vi melhorias sendo feitas. Então, um exemplo que é público, o professor Diego Aranha fez a proposição de um teste, ele leu o código-fonte da urna, ele descobriu uma falha, e ele conseguiu fazer uma simulação de uma eleição, ele conseguiu sequenciar os votos. O que acontece? Ele quebrou o sigilo daquela urna de quem tinha votado. Ele conseguia descobrir a ordem que as pessoas tinham votado e quem tinha votado em quem. Então, quebrou essa parte que seria o sigilo, né? Cara, o que aconteceu? O TSE ouviu o que o Diego Aranha falou e o TSE corrigiu aquele código para as próximas eleições. Tá? Como o TSE fez? Problema do TSE. Nós não estamos aqui para conversar a respeito disso daí, né? Mas várias outras iniciativas acabaram nascendo depois dessa situação, que foi, por exemplo, o Você Fiscal, né? Todo mundo falava, pô, como será que tá? Será que o que a gente votou, se foi certo para o TSE, se não foi? Tinha um software, você tirava a foto do boletim de urna depois que acabava a eleição e submetia, eles faziam a somatória e comparava com o do TSE para ver se estava tudo ok. Então, diversas outras situações, elas nasceram a partir dessa daqui. Tá? Um comentário que eu gostaria de fazer, o TSE ele sabe dessa preocupação de transparência, de tornar cada vez mais transparente, e o TSE tem todo o roadmap deles lá. O TSE, sim, eles desejam colocar esse código publicamente em uma plataforma tipo GitHub, para que ele seja código público, testado por qualquer pessoa. Eles estão só vendo como fazer isso corretamente para que eles não tenham, sei lá, maiores dores de cabeça, para que eles tenham mais solução do que problema. Mas sim, eles já pensaram nisso daí também. Gente, só para deixar claro que que o nosso compromisso é deixar todo mundo por dentro, até pessoas que não são do mundo cibernético. Então, vamos falar um pouquinho de GitHub. GitHub é uma plataforma onde as pessoas colocam códigos que se tornam públicos. Então, ele faz um código que é interessante, ele acha bacana, ele cria o seu espaço e publica aquele código para que todos possam olhar, para que todos possam utilizar sem custo. Às vezes o pessoal pede alguma doação, alguma coisa, mas é uma maneira do famoso open source, que são os códigos abertos. Tá legal? Então, aí é o seguinte... Não só código aberto, né? É uma plataforma de organização. Você consegue... Cada release cada mudança que você faz no seu software, você pode colocar nessa plataforma e daí você controla o versionamento também. É muito interessante por causa disso daí. Tem a versão paga, a versão free, mas a ideia eu acho que é essa. O principal motivo é colocar publicamente uma coisa que foi criada para que todos possam ver. Né? Então, na hora que a gente fala que o TSE está preocupado com isso, que as urnas estão sendo verificadas de forma... crescendo, que é a 6ª edição, né? Se a gente parar para pensar, é a 6ª edição de teste. Só que você mesmo falou uma coisa que me chamou a atenção, Fernando. Você não acha que ainda existem gaps, problemas, falhas com o processo, mais com o processo do que mesmo com a urna? O que acontece é uma eleição... Agora deixei ele apertado. Não, é que assim, uma eleição não é somente uma urna. Exato, né? São várias. E daí... até chega a ser complicado você entender ou você conseguir explicar quais são todos os processos que passa isso daí. Quando a gente volta a pensar na eleição de papel, a gente tem como tentar separar todos esses processos. Mas eu acho que faz parte disso daí, faz parte da cidadania você saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, como está sendo feito e tentar investigar e querer saber mais do que está acontecendo por trás ali. Eu acho que nos próximos programas a gente pode começar a trazer algumas
situações e curiosidades que eu posso ir trazendo a respeito disso daí também. É um ponto que chama atenção, né? Porque o pessoal fala assim, o meu voto chegou a ser contabilizado. Como que funciona tudo isso? Então, como o assunto é grande, extenso, a gente vai trazendo aos poucos. O ponto aqui hoje que nós estamos falando, para falar a verdade, é manter em cima dos testes da urna. E aí a gente tem outro ponto que acontece. Na época da eleição, que são agora normalmente feitas em 2 turnos, uma parte é feita em outubro, né? Outubro, setembro ali, e depois em novembro, né? Tem esse espacinho, normalmente é setembro, depois de novembro. O que acontece é o seguinte, nesse período está acontecendo uma das maiores feiras cibernéticas, de assuntos cibernéticos do mundo, chamado DEFCON, que é realizada todo ano. Agora, com a pandemia, teve alguns gaps, né? Foi feito remotamente, foi suspensa, mas ela é realizada todos os anos em Las Vegas. Na última semana, geralmente é a última semana de julho, primeira semana de agosto. Então, as pessoas sabem que vai ter esse AUE, vamos falar assim, onde tem milhares de pessoas envolvidas, ok? Fora as pessoas que estão envolvidas e nem estão presencialmente, mas começam a aparecer situações e notícias, aparecendo vídeo que alguém burlou uma urna, que conseguiu hackear e tirar informações, e vira aquela fofocaiada danada. E aí? Isso daí tem fundamento? Ou são coisas criadas para chamar a atenção, como se fossem as famosas fake news que agora cobrem todos os telejornais, jornais e grupos de WhatsApp? Exato. A DEFCON ela tem um conceito de, além das palestras principais, eles têm um conceito de vila. Então você tem a vila do car hacking, as pessoas tentando hackear carros, a vila do lockpicking, os caras tentando abrir fechaduras. E eles criaram um determinado ano, né, vem se repetindo, a vila do voto eletrônico. Então, palestras a respeito de voto eletrônico, como funciona tudo isso daí, e eles conseguiram vários modelos de urnas para que as pessoas testassem lá na hora. Um dos fabricantes, um dos fornecedores da urna brasileira estava lá e conseguimos hackear e tudo mais, tá? Não conseguiram hackear a urna brasileira. Tá? A gente tem que entender, como eu falei, como é que é composto um carro. Um carro você tem um fornecedor que fornece a lata, você tem outro que fornece o pneu, você tem outro que fornece o motor, banco e assim por diante. A urna brasileira é montada através de diversos fornecedores. Então, você ter o cara que faz a caixa, tá? Essa caixa ela pode ser qualquer uma, tá? Mas tem outros componentes customizados para a necessidade brasileira e componentes customizados e melhorados baseado nos testes feitos no passado, etc, etc, etc. Exato, então, exato. Não adianta a gente ficar requentando uma notícia antiga, tá? Olha, o carro do Henry Ford explodiu, entendeu? Pegou fogo, porque as rodas eram de madeira. Quebrou a roda. Não, cara, o carro evoluiu, entendeu? Evoluiu. Exato. Assim como a urna. Então, são urnas diferentes, situações diferentes. O fabricante, cara, o fabricante é o mesmo. Tá bom, tá? Teve uma época que a gente tinha um monte de monitor, tinha uma única empresa que fazia as telas e todas as outras colavam só adesivo embaixo. Parecia Cisdata, lembra essas coisas, cara? E era o mesmo monitor para todos os computadores. E daí a gente tem um outro fator. Quando a gente fala da urna brasileira, a urna é um bem público. Né? Que tipo de teste você vai fazer? Vou jogar a urna no chão. Você quebrar a urna, você está fazendo crime. Destruição de patrimônio público. É crime. Você vai preso. Então crime. qual é o teste que você está propondo? Jogar uma urna no chão não é o teste. Então propõe um teste, tá? Pronto, já acabou os testes, tá bom? Tá? Mas eu acho que vale a pena a população pensar e ter essa movimentação, né, a respeito disso daí. Como eu falei, parece besteira, mas é um ato de civismo. Né? É você, cidadão, preocupado com aquilo que você mais tem de direito, que é colocar uma pessoa que vai mandar em você. Se a gente parar para pensar, e eu não gosto muito de falar de política, mas a gente tem que ter o conhecimento que hoje, muito do que temos de leis e situações que acontecem no país são
feitas por deputados federais, mais do que o próprio presidente, mais do que um senador, mais do que o seu prefeito, do que o seu governador de estado. E aí eu pergunto, todos lembram quem votou para deputado federal? É uma pergunta bem difícil, que a maioria das pessoas não lembram. E esses deputados federais tomam a frente de nossas decisões. Por isso eu volto nisso aqui. 26 pessoas testando as urnas num país de 200 milhões são poucas demais. O mais impressionante quando a gente fala desse assunto, né, deixando bem de lado a política, é que todo mundo que foi eleito através da urna, em todos os últimos anos, no ano que parece que vai perder a eleição, começa a questionar a urna. Exato. Então eu acho que, para mim, se você não acredita que você foi eleito honestamente, então, é mais ou menos isso que eu estou entendendo, né? Devia devolver tudo que ganhou, né, para os cofres públicos. Exato, exato. E aí eu faço aquela pergunta que não quer calar, né? O que você acha da urna? Eu acho até legal, mas você, o que Então, você acha? eu acompanhei o processo, eu tive acesso muito próximo à urna e eu gosto muito da ideia e de como as coisas foram pensadas. As coisas não foram pensadas por amadores, elas foram pensadas por pessoas que conheciam, com consultorias especializadas e toda essa situação da evolução. Então é assim, se a pergunta é, Fernando, você confia na urna? Sim, eu confio na urna. Né? Poxa vida, mas existem indícios, existe um monte de coisa que eu acho que a gente podia continuar questionando. Como cidadão, eu tenho que acreditar em alguém. Tá? E se eu duvidar dessa pessoa, eu tenho que talvez ter um argumento melhor do que o dele. Então, a minha opinião é sim, eu confio nas urnas. E você? Você, meu caro ouvinte da Rádio Campinas Digital, o que você acha? O que você pensa? Entre no nosso Facebook, deixe lá sua pergunta, deixe seu comentário, sua opinião, e nos próximos programas a gente volta a falar sobre isso e fala do que vocês fizeram, ou deixaram de fazer, né, com certeza. Agora vamos para outro ponto também que é muito importante. E aqueles fatos que são reportados durante a eleição, sabe? O cara fala, pifou a urna, e agora? Eu tenho urna reserva, essa urna reserva é igual a outra, também foi testada. Um cara está votando em um candidato e de repente meu voto vai para outro. Essas coisas acontecem realmente, Fernando? Você acha que acontece? Você tem 1 milhão de... Eu não sei a quantidade exata, a gente tinha que checar essa informação, mas existem milhares de urnas. E daí todo equipamento ele está sujeito a falha. Que aconteceu 1 minuto antes da gente entrar, alguma coisa desse tipo. O que acontece? Em todas as zonas eleitorais, nas escolas e tudo mais, existem as urnas reservas. Então, deu problema, a urna é substituída. Deu problema de novo, a urna é substituída de novo. Na terceira vez, ou sei lá, que sejam em locais diferentes, né? A hora que der tudo errado, eles voltam para o papelzinho. Tá, então, mas existe a contingência, o plano de continuidade, que falaremos daqui a pouco. Tá? É verdade. Mas daí o que acontece? Todas essas reclamações e situações, elas são anotadas, documentadas e elas são depois investigadas pelo TSE e pelo TRE. Eu conversei com uma pessoa uma vez, falou, poxa vida, você lembra? A pessoa ela reclamou e filmou que ela tentava votar em um candidato e votava no outro. Daí a pessoa chegou e falou, o que nós descobrimos? Aquela urna, né? As urnas elas têm um tempo de vida. Então uma urna dura, eu não sei se o número é exatamente esse, mas 5 eleições. Depois disso, essa urna ela é descartada corretamente, procedimentos deles lá. Essa urna já era uma urna antiga e estava acontecendo o quê? Um problema no teclado. Eu acho que todos nós já passamos por isso daí, de tentar digitar uma tecla e essa tecla repetir várias vezes. Né? Aconteceu exatamente isso. A pessoa apertou o número 1 e então deu 11. Então, cada vez que a pessoa apertava o 1, aquela urna já estava gasta, né? O sensor estava gasto e repetiu o negócio. E como é que eles descobriram? Eles cataram aquela urna e começaram a passar todos os testes.
teste de memória, teste de teclado, teste disso, até que eles descobriram onde estava realmente o problema. Tá? Daí tem toda essa análise. Quanto tempo dura essa urna? Nós vamos ter que fazer essa urna durar menos, nós vamos ter que arrumar um outro fornecedor de teclado, nós vamos ter que mudar. Eu não digo só isso. Na minha opinião, se você está partindo do princípio que é um produto criado para uma operação super delicada, os fornecedores dessas urnas também deveriam ser, como é que eu posso falar, testados, por que não? Qual a idoneidade dos produtores dessas urnas? É outro detalhe que a gente tem que pensar também quando se fala de segurança, gente. De novo, o processo não é um processo tão simples. Exatamente. Tá? O TSE, eles compram equipamentos de empresas homologadas, de empresas que estão dentro da cadeia de confiança do TSE. Então, não é porque você, bonitão da camisa vermelha, faz o tecladinho do seu controle remoto aí, né, que o TSE vai comprar o teclado de você. Existe uma especificação e eles vão bater aquela especificação para ver se atende antes de comprar esse produto ou não. Então, existe todo... você está dentro dessa cadeia de confiança e sim... São feitos testes independentes em cada um desses componentes antes de ser colocado. Mas não tem jeito. Você pode pegar o melhor pneu do mundo, depois que você rodar 500 mil quilômetros, aquele pneu vai estar gasto. Depois que você pegar uma urna e colocar todo mundo batendo os números, né? E principalmente a maioria dos partidos, eu acredito, começa com o número 1, o número 1 é sempre o muito mais gasto, né? E daí acaba acontecendo esse tipo de situação, infelizmente. É um produto, né? É um produto que pode quebrar como outro qualquer. Exato. Né? Mas é que sempre o pessoal vai na teoria da conspiração. Exato. Tem Esse é o ponto, Fernando. É mais fácil você arrumar a justificativa dessa. Quando a gente fala do nosso programa, que fala assim, desmistificando situações digitais, cibernéticas, a gente vai sempre colocar situações reais para vocês que são, assim, o exemplo parecido com esse da urna. A gente está falando de um produto que é eletrônico, que tem lá o processo que a pessoa faz a votação, só que olha quanta coisa que a gente já levantou, né? Quem faz a urna? Quem são as pessoas homologadas? Como isso é feito? Olha quanta informação tem num simples processo, que na verdade não tem nada de simples. Nada de simples. Então, assim, o ponto maior que a gente deixa recado para todo cidadão que está aqui ouvindo o nosso programa, e para que vocês repliquem para seus colegas, para suas pessoas, para a sua família, vamos levantar essa dúvida. É muito pouca gente, 26 pessoas no país todo. É muito pouco, gente. Nós temos que levar isso mais a sério, nós temos que levar isso com carinho, tá? Porque gente falando mal é muita. Né? O tempo todo a pessoa fala, não, o urna é falso, os caras dizem isso, faz aquilo, faz aquele outro. Ok, e na hora que todos podemos testar, apenas 26 se manifestaram. Trabalhando em cima de 29 planos de teste. Então, para lá. Será que só 29 é suficiente para cobrir todos os pontos da urna? É estranho. Né? O pessoal, por exemplo, o próprio... ser mesário, né, durante uma eleição. Cara, exato. Você entende como o processo funciona, você começa a ver aquele processo. Eu fiz carreira, cara. De uma maneira diferente. Eu fiz carreira porque eu fui suplente 2, suplente 1, secretário 2, secretário principal, depois foi vice-presidente, presidente, até aquele fiscal de sessão. Foi uma coisa absurda. Né? Que você começa a ver o processo de uma forma diferente. Exato. Né? Como o processo funciona. Poxa vida, vou perder meu final de semana e tudo mais. De novo, você pode dormir falando, participei do meu país, civicamente no meu país, contribuir para alguma coisa. Temos que ser melhores. Né? Bom, estamos aqui no nosso programa Red Zone. Lembramos dos estacionamentos Santana, 3 unidades em Campinas para vocês.
né? Sempre, em qualquer direção, você vai encontrar um estacionamento Santana que vai te atender muito bem. Lembrando também, nosso grande querido Roberto Santana, diretor da nossa rádio, né? Essa rádio que leva para você informação, leva notícia, utilidade pública. E o nosso programa, Red Zone, está aqui para colocar ou tirar a pulga de trás da sua orelha. Ok? Então vamos... Sempre acidez, polêmica e um pouquinho de diversão. Então vamos falar agora, já que a gente falou de urna, fica legal, vamos pensar, vamos meditar, vamos entender o que passa na cabeça do povo brasileiro que adora reclamar e na hora que tem oportunidade, apenas 26. Fiquem pensando nisso. Os próximos programas, se tiver alguma dúvida, se formos procurados por vocês, querendo saber mais sobre a urna ou sobre o processo, a gente traz a informação para vocês. Agora vamos falar de outro ponto que é muito bacana, muito interessante, que está acontecendo desde o dia 17 de março de 2020. Alguém lembra que foi o dia 17 de março de 2020? Foi aniversário de quem? Nada! Foi aniversário da nossa... O início do nosso ganha-peso, o nosso pâncipes, que começou a criar vida. Foi no dia que foi decretado o lockdown no Brasil, com a pandemia. E aí... Vamos falar de por quê? Vamos falar de vírus? Vocês vão falar de coronavírus? Não, nós vamos falar de outra coisa. Todo mundo foi para casa. As empresas tinham que começar e continuar a trabalhar. Certo? Como isso foi feito? Vocês acreditam que as empresas no Brasil, até fora do Brasil, mas vamos falar do Brasil, que aqui é a nossa terra. As empresas estavam preparadas para essa mudança de vida da noite para o dia? Digo, nos termos digitais. Então, o que acontece? A gente sabe que uma empresa, ela gera nota fiscal para um caminhão transportar sua carga, ela tem balanças eletrônicas que funcionam lá com uma pessoa apertando o botão do outro lado. De repente, ficou todo mundo em casa. Ninguém saía de seus lares, como diria Marcelo Nóbrega. Ninguém saía de casa e as ruas ficaram desertas. Exato. Eu me senti tão Cinco Xambó. Exatamente. Entendeu, gente? Então, vocês acreditam que as empresas e o Brasil, em sua maioria, até fora do Brasil, estavam preparados para isso? Eu acredito que não. Eu acho que ninguém estava preparado. E quando a gente começa a falar disso daí, a gente fala de continuidade de negócio. Opa! O Brasil tem um detalhe que é aquilo lá. Nós temos poucos problemas naturais. Né? Nós temos sol. Não tem terremoto. Não tem terremoto, não tem Tsunami. furacão, tsunami. Né? Furacão começou a aparecer umas coisas estranhas ultimamente, uns tornados metidos a besta aí, mas... Sol praticamente o ano inteiro. Então é diferente dos Estados Unidos, onde as empresas elas têm que lidar com esse tipo de informação. Na época dos furacões, o que eu faço com a minha empresa? Eu fecho? Eu fico em casa, ponho todo mundo para dormir? Como é que eu continuo trabalhando? Como é que eu continuo entregando o meu negócio? A gente, em tecnologia, a gente chama isso de disaster recovery. O que é desastre? A recuperação de um desastre. Então, mediante uma situação completamente adversa da natureza, ou então criada até pelo próprio homem, diante daquela situação, você tem o beabá, o caminho a seguir para que sua empresa não pare, para que sua vida continue a funcionar. Isso nos Estados Unidos é um exemplo que a gente acabou de falar, né? A Califórnia é muito preocupada com terremotos. Se a gente olha a costa leste, para o lado de Atlanta, Nova Orleans, o pessoal, Flórida, é muito envolvido com os furacões que anualmente assolam a costa americana e da América Central, com grandes furacões e tornados, então eles estão sempre preparados para isso. E como isso funciona? Então vamos entender um pouquinho como é esse disaster recovery, né? O que a gente pode falar disso para vocês? Se a gente falou agora de furacão, vamos lembrar. 23 de agosto de 2005. Também não é aniversário de ninguém, tá, Fernando? É de alguém que eu conheço, de não. alguém, mas não que eu conheço. Então, 23 de agosto de 2005. O Katrina, um furacão categoria 5, né? Isso quer dizer que ele tem rajadas de vento acima de 250 quilômetros. O Katrina chegou a picos de 280 quilômetros, né? E nesse dia, 1.833 vidas foram perdidas
devido a esse grande problema. Então vamos lá. Você está normal, trabalhando na sua casa, fazendo suas coisas, usando o computador, acessando a internet, assistindo sua TV a cabo. De repente vem um vento, velho, de 280 quilômetros no peito de todo mundo e tchau, para tudo. E foi o que aconteceu, parou tudo. Cidade alagada, né? Cidade alagada, falta de energia, falta de telefonia, não tem mais internet, não tem mais nada. O que funcionava era radinho AM. Radinho de ondas curtas e AM, que as pessoas estavam transmitindo continuamente dicas para a população tentarem se proteger de uma forma mais efetiva para que as autoridades responsáveis pelos resgates ajudassem essas pessoas. Mas vamos lá. Alguém estava preparado para um furacão desse tamanho? Desse tamanho, não. Não. Para outros menores, sim. Então, eles tinham uma ideia do que fazer. Então, a grande sacada de um disaster recovery é você estar planejado, você ter caminhos, né, escritos e de conhecimento público para você tomar decisões no momento de crise, de risco iminente que você pode perder, inclusive, a vida. Ok, eu já falei, 1.833 morreram. Talvez por azar ou que não soube seguir algum desses dois. Agora, quando a gente fala de uma empresa, os americanos nos ensinaram, existem algumas técnicas que eles não têm o mesmo prédio, vamos ser uma empresa que tem 4 prédios, esses prédios ficam no mínimo a 150 metros, 200 metros, um do outro. Porque se tiver um incêndio, não alastra diretamente para outro prédio. Isso já é um detalhe que poucas pessoas pensam, é um planejamento. Agora, como que a gente fala disso daí? Como é que isso faz, assim, chegou o furacão, acabou a internet, como eles agiram? Você tem alguma noção disso, como eles fizeram? Pegaram os sinais de outros estados, começaram a vir informações de outros estados, porque eles estão preparados e tal. Agora, a gente voltando aqui para o nosso mundinho, né? Ficou todo mundo em casa, as pessoas não estavam preparadas para acessar a internet, para poder ter acesso às suas contas digitais do trabalho, e todo mundo falou assim, será que vão dar férias coletiva, vão mandar nós embora? O que vai ser feito? O que aconteceu? Quem tinha VPNs criadas, já preparadas para esse tipo de risco? O que é uma VPN? O que é uma VPN? Uma VPN é uma conexão que você vai fazer de um jeito bem fácil para vocês entenderem. Você, da sua casa, você vai fazer uma conexão com o ambiente do seu trabalho através da internet, ou de uma linha telefônica, ou de uma maneira que você possa se comunicar com o seu ambiente cibernético da sua empresa, de forma privada, criptografada e segura. Tá ok? Então, o que o cara faz com essa VPN? Ele está fora do ambiente de trabalho, mas ele vai ter acesso às pessoas do trabalho, às informações do trabalho, aos arquivos do dia a dia dele, e ele vai poder ter o mínimo de preparo para continuar e dar continuidade ao seu negócio, que é um ponto principal do Disaster Recovery, é você poder dar continuidade ao seu negócio. Aí vem o problema. Aí vem o problema. Você acha que os caras estavam preparados no Brasil? Ninguém estava preparado. Ninguém. Primeira coisa, vai todo mundo para casa. Agora eu quero que vocês continuem trabalhando de alguma maneira. A maioria das empresas tinha, sei lá, computador desktop. Tipo esse computador que está aqui atrás. Como é que cada um volta para o escritório, pega um monstro desse tamanho e leva para casa? Debaixo do braço? Né? Ou eu não tenho espaço, não tenho monitor. Ninguém previu esse tipo de coisa. Eu acho que mesmo as grandes empresas que já tinham todos esses planos, nunca ninguém previu que podia acontecer alguma coisa dessa daí. E daí começou a faltar tudo. Nós fizemos exatamente, falando de New Orleans, por exemplo, que teve um problema com o furacão, onde começa a faltar água, começa a faltar comida e tudo mais. Chegou num ponto onde começou a faltar computador. Por quê? As empresas com melhor capacidade financeira, planejamento financeiro, compraram o computador e vamos entregar para as outras pessoas, tá bom? Como? Quem é que está trabalhando? Está todo mundo em casa? Quem é que está trabalhando? Como é que eu vou comprar um computador e mandar entregar em outro estado para um funcionário meu? Porque ele fica, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o cara é da Bahia,
trabalhando em São Paulo, e aí falou, vai para casa, ele vai ficar pagando aluguel em São Paulo, ele não tem nenhuma previsão de retorno de trabalho, ele vai para a Bahia. E agora, ele, além de ele estar sem conexão com o seu trabalho, ele está distante do seu trabalho. Né? E de preferência numa rede, né? Com uma cerveja gelada na mão. E aí o que aconteceu? O pessoal falou, para onde vamos? Como vamos fazer? E vem outro problema. Começaram as conexões, começaram a fazer as pessoas voltarem ao seu dia a dia de trabalho, a fazer com que as coisas voltassem a funcionar aos poucos. E aí, em termos de segurança, vocês acreditam que foi pensado nisso? Eu sempre gosto de falar que segurança é uma moeda de troca. E você tem que trocar alguma coisa pela segurança. Exato. Se você não tinha isso planejado e você quer que isso funcione, você teria que dar tempo em nome da segurança. O que aconteceu? Você faz sem tempo, então você faz de uma forma insegura. Tá? Isso daí sem falar um outro detalhe. Você tem computador na sua casa? Tem? Então faz o seguinte, usa o computador da sua casa. Até você receber o nosso. Exato. Então aquele computador que você tem toda a sua coleção de porns, entendeu? Você entra em todas as coisas, em todos os sites de time de futebol que é parecido, entendeu? Coisa ruim do mesmo jeito. Né? Um computador totalmente sem controle, você está colocando para que esse computador acesse a sua rede da sua empresa. Sério mesmo que você está pegando o seu ambiente doméstico e levando para dentro da empresa? É assim, eu sou colecionador de vírus de computador. Não faz o mínimo sentido eu catar um computador desse meu, entendeu? Então, e acessar o ambiente da empresa. Um risco bacteriológico nível 500, né? Colocar para acessar o computador da empresa. É um risco gigante. Eu vou falar para vocês que eu já passei perrengues, nem em relação à empresa, em relação ao meu próprio computador, porque eu tenho também vários desses vírus guardados em HDs, aqueles HDs externos, né, que são hard disks externos, são aqueles equipamentos onde nós guardamos informações, né, para quem não conhece. E nós pegamos, eu sem saber, porque o cidadão aqui esqueceu de etiquetar esse HD, e eu falei assim, eu acho que aqui está o filme que eu quero assistir. E eu soquei ele dentro da minha TV, e o negócio começou a ter um monte de problema, né? Então, assim, se você faz isso em casa você mesmo, né, ou eu pelo menos faço isso, imagine você deixar uma pessoa usar o computador dela, que o filho usa, que a esposa usa, que a empregada... Posso mandar e-mail? Posso mandar um e-mail lá para minha terrinha? Ele vai lá, vai mandar um e-mail. E aí o que vai acontecer? Vai ter problema, gente. Nós vamos ter problema. Antigamente as pessoas dentro da empresa, o ambiente da empresa, né, da porta para dentro, existia um controle de tecnologia. Existiam os antivírus e todas as outras camadas de segurança. A partir do momento que você está na sua casa, você está na sua casa. Cara. Você está na sua casa. Então muda completamente, ou mudou completamente tudo isso daí. Então teve muita empresa que começou a ter problema que não existia antes, né? Acabaram sem querer criando problema. Não, vamos resolver. Resolver como? Usa o seu computador. Para resolver um problema, você acabou de criar outro. Exato. Tá? Porque você não tem controle no que tem no computador daquela pessoa. Daí assim, não, eu quero que você instale o programa na sua máquina. Pronto. Pô, você está usando equipamento pessoal da pessoa para colocar informação que é do seu trabalho. E aí vem aquela história. Quantas pessoas fizeram isso de forma correta, sem incentivar a pirataria? Isso é um ponto que poucas pessoas pensaram. Porque o cara fala assim, você tem que instalar isso para fazer funcionar a conexão com a empresa. Aí o cara vai lá na internet, baixa e instala. E aí? Então, baixa e instala qualquer coisa. Esse é o problema. Exato, cara. Não é nem, pirataria é o menor dos detalhes aqui, entendeu? É você baixar aquele vídeo, ficar horas baixando aquele vídeo e tem o Rick Martin dançando. Não é nada daquilo lá. É mais ou menos isso daí. Exato. Então, o risco que essas pessoas, essas empresas assumiram foi gigante. E daí, de novo, a gente está falando do quê? De continuidade de negócio. Você não está dando continuidade. Você está dando um passo para trás. Você está criando outros problemas. E aí veio mais um problema. A partir do momento que as pessoas prepararam os seus computadores e acessaram os ambientes de empresa, né? Toda a parte de negócio começou a ser reativada, as pessoas precisam se comunicar.
que para se comunicar, você já tinha um problema que você vai precisar de uma internet um pouquinho melhor, ou pelo menos estável, para que você mantenha essa conexão com a sua empresa. E no momento de se comunicar, começaram a utilizar inúmeros programas não pagos ou parcialmente pagos, para que as pessoas fizessem reuniões através desses produtos. Esses produtos estão com a segurança em dia? Também não. A gente tem dois problemas aqui, né? Um é assim, você usava a sua internet só para você mandar o seu e-mail para a terrinha. E de repente, né, a sua conexão só para fazer isso daí. Só ia lá mandar de e-mail. repente, agora, vamos lá, você vai ter que ficar participando de reunião o dia inteiro, aonde você está transmitindo vídeo, então você precisa de um link de internet maior e tudo mais. De novo, você resolveu um problema, você não precisa mais ir para o escritório, você criou outro que agora você vai ter que gastar mais com a internet para conseguir resolver um outro problema. E aí ainda conseguimos, nós falamos agora já de dois, né? Primeiro, dois não, muito mais, né? O cara tem que usar o computador dele, não tem a segurança, tem que usar produtos para se comunicar, que também não sabemos se tem a segurança. A pessoa começa a trabalhar mais do que deve, porque ela vai trabalhar, da hora que ela acorda, ela senta no computador, ela não vai nem ao banheiro, ela não toma água direito, ela passa o dia inteiro sentado, completamente torto, em cadeiras que não são nada ergonômicas. Então você também causa um dano às pessoas trabalhando em casa. Poucas têm consciência de como trabalhar ou ter um escritório montado decentemente para que não tenha dor nas costas e outros problemas. Nós conhecemos uma pessoa que trabalha deitado o dia inteiro. É isso porque é jovem. Quem que é esse, cara? Que eu Eu conheço. te falo depois, você conhece. A pessoa trabalha deitado, trabalha na cama o dia inteiro, o computador na barriga, daí assim, é isso que o Alexandre está falando. Você acaba, pensa bem, pandemia, lockdown, ninguém sai de casa. Daí você trabalha, um dia você trabalha na sala, no outro dia você trabalha do banheiro, no outro dia você trabalha do quarto. Deitado. Deitado. E você vai fazendo rotação. Só que se tiver filho, pronto, ficou mais legal, porque as crianças também não estavam saindo de casa, e daí, não. Eu quero descobrir quem é. Eu quero descobrir quem é, pô. Meu Deus do daí, céu. o que acontece? Você criou-se problemas novos, né? Então, é esse tipo de coisa. Você... como é que fala? Você me desconcentrou, tá vendo? Não. É demais, o cara trabalha deitado, mano. É verdade, cara. Eu fico o dia inteiro deitado, cara. Ele fica na cama dele, entendeu? Gente do céu. Então, você criou mais um problema. Você quebrou a saúde do seu funcionário. Porque esse cara, tudo bem, eu fico pensando na primeira versão da fábrica de chocolate, né? Da fantástica fábrica de chocolate. Os vovôs tudo deitados no sofá, que fazia 200 anos que não levantavam. Só comia chocolate. Mas o ponto enquanto você estava indo para o escritório e tudo mais, você tinha uma outra dinâmica, você ainda ficava de pé, você caminhava um pouco e tudo mais, e não acontecia de ganhar o pânceps como a gente estava comentando. Exato. Né? O que mais ganhamos durante a pandemia foi peso, né? Peso e muita dor de cabeça em termos de segurança, porque olha só, agora temos mais um problema. Eu posso ter funcionários afastados, uma incidência maior de problemas com dores lombares, dores no pescoço, porque ele não tinha, tá? E também não tinha obrigação de ter. Concorda comigo? De ter assim, um ambiente adequado para trabalhar. Então, nós já temos vários problemas. E ainda tem outros problemas. Quais são esses outros problemas? Postura total. Qual é a imagem do seu negócio no momento que você vai fazer a reunião com um cliente que também está numa situação precária de trabalho, e aí aparece um cara lá, como ele falou, trabalhando no banheiro, outro sem camisa, as vassouras atrás, outra com as vassouras atrás, balde pendurado perto da cabeça. Gente, é complexo. Então a gente volta naquele ponto, continuidade do negócio. Para que a roda não pare de girar, inúmeros pontos de segurança foram deixados de lado. Ok, foram feitas adequações, foram se acertando. Estamos no final de 2022, mais de um ano e meio depois que iniciou esse processo. Vocês acreditam que as empresas estão preparadas ou estão seguras nesse momento?
De jeito nenhum. Assim, tem um outro ponto. Tem alguns negócios, eu acho que teve muita gente que conseguiu, em pouco tempo, migrar para o digital. O cara, ele criar uma loja, né? Uma loja virtual e fazer. Mas o que você faz? Como é que você faz continuidade de negócio no shopping center? Que o cara, ele paga... Aluguel para a sua loja. Da loja, paga o metro quadrado do shopping e daí ninguém pode entrar no shopping. Olha o prejuízo. O que você não tem como dar continuidade de negócio. Você tem, tá bom, é o meu negócio, eu tinha uma parte física, eu vou transformar numa parte digital. Tá? Tudo bem, mas o prejuízo é gigante para esse tipo de coisa. Sim, sim. O prejuízo é gigante. O resultado está aí. Quantas lojas nós vimos que fecharam? Quantos negócios, não só exato, loja, assim, negócio. E a gente não está falando só de loja pequena, né? A gente está falando de loja grande, de loja de marca, diversas lojas de marca que encerraram as atividades. Então, olha só, então nós falamos aqui, na hora que a gente tem uma situação de risco, né, um problema iminente, né, se você estiver preparado, você consegue tomar certas decisões e controles melhores. Só que nós estamos vivenciando uma situação que todos foram impactados e não estávamos preparados. Então, o desastre natural, sim, pode causar problemas e as pessoas estão previamente preparadas caso aquela localidade seja suscetível a algum tipo de problema. Agora, uma pandemia como foi, né, isso impactou todas as empresas. Então, e está aí o resultado. Você vê os inúmeros ataques que estão acontecendo em todas as empresas. Sobrou mais desocupado em casa, pensando, cabeça vazia, oficina do diabo. E existe um outro fator desses que a gente está falando, que vamos pensar em continuidade do negócio. Será que as empresas brasileiras, eles têm um plano de continuidade do negócio que pensem, por exemplo, em vendaval, nevasca? Não. Né? Aqui não. Só se for lá no Você mesmo Minnesota. falou que começou a ter problema, né? Nós estamos vendo uma inversão de temperatura. Aqui, nós tivemos problema de tornados no Brasil. Nós tivemos problema de tornado. Peraí, era alguma coisa que nunca existiu e começou. E Vai saber se amanhã vem neve, né? Exato. Nós estamos vendo um mundo totalmente maluco. Assim, estamos preparados para qual tipo de situação? E aí, outro exemplo que a gente tem, vamos falar um pouquinho dessa coisa, com esses desastres naturais. Agora, e o problema quando um ser humano causa, por exemplo, terrorismo? O que aconteceu nas Torres Gêmeas? Eu não sei quantos ouvintes estão agora no momento nos vendo, mas essas pessoas, se alguém conheceu as Torres Gêmeas, vocês sabem o tamanho do que era aquilo. O impacto que foi aquilo. Existiram situações onde, o negócio em Nova York, então o que pode acontecer em Nova York? Nevasca? Sim. Algum maremoto, algum problema? Sim. Só que aí, duas torres com mais de 430 metros de altura, o cara tinha uma indústria, né, um escritório numa torre e tinha backups, né? Backups, o que é backup? Backup é a cópia de segurança. A cópia de segurança de informações digitais na outra torre. E aí, alguma vez na vida, ele imaginou que cairiam as duas torres? Ninguém imaginou esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu? Prejuízo. Então, quando a gente pode pensar em segurança, pode pensar em tudo, e mesmo assim a gente está suscetível a problemas. Eu acho que, infelizmente, quando acontece esse tipo de coisa, por exemplo, né, 11 de setembro, as normas e as medidas, elas são atualizadas. Impacta todo mundo. Né? Exato, impacta todo mundo, mas assim, não colocar no prédio do lado, ter uma distância de no mínimo X quilômetros. Né? Existem muitos data centers, tem as regras específicas para o data center, que tem uma quantidade de quilômetros para ter o data center reserva, backup, ou qualquer outra coisa desse jeito. Exatamente para não ter esse tipo de situação que você falou. Se pegar fogo de um lado, não queima do outro. Se tiver um incidente natural aqui, provavelmente não vai ter do outro lado. Exato, exato. A gente acabou de passar a situação da Black Friday, né? Muita gente trabalhou muito bem, não vimos tantos problemas assim cibernéticos apresentados. Pode ter muitos, tá? Mas assim, grande impacto a gente não chegou a ver nenhum. Não, aconteceu uma onda assim de muitas pessoas recebendo mensagens de SMS e e-mails. Isso, querendo fazer phishing. Relacionado exatamente à fraude. O que é phishing? É phishing,
é exatamente, se a gente traduzir, está relacionado com pescaria, é o criminoso jogando a isca para que as pessoas mordam essa isca e caem em algum tipo de golpe. Exatamente. E aí o que aconteceu? Teve elevou, né, o número de ataques não, de tentativas de ataques através de SMS e e-mails por esse lado de phishing. Então, aí a gente viu uma migração. Isso. Uma migração. Uma migração para esse tipo de coisa. E aí você percebeu que muitas dessas empresas que se prepararam porcamente, vamos falar assim, porque eles tinham necessidade de continuidade no negócio. Então eles se prepararam para poder vender através de instrumentos digitais, através da internet, né? E para que isso aconteça, muitos pontos de segurança foram deixados de lado, né? Muitos ambientes estão, mesmo com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi imposta no Brasil, né, colocada no Brasil já em atividade, muitas dessas empresas não cobrem nenhum item de LGPD. E mesmo assim estavam vendendo online, né, se arriscando, porque um ano e meio de prejuízo não é fácil para ninguém. E aí, existe um plano B para esses que foram atacados do phishing? Eu duvido. Eu também. Duvido também. O plano B é assim, se me ligarem eu não estou. É, mais ou menos isso. Agora, vamos lá. A gente falou de situação envolvendo problemas naturais, a gente falou de terrorismo, a gente falou da pandemia. Fala uma coisa para mim. Qual você acha que seria o próximo problema que ninguém está preparado? Guerra. Uma guerra biológica absurda. A gente está falando de um vírus que pode mutar, de situações que podem ser feitas, tem vacinas sendo colocadas em humanos o tempo todo, e nem sei se teve tempo de teste. A gente falou do tempo de teste de uma urna, imagina o tempo de teste de uma vacina. Exato. Você percebe? Quando a gente começa a estudar, ou começa a estudar mais, toda a parte de segurança cibernética, tem uma coisa que muda na cabeça da gente, que é assim, o que é o mais importante? O mais importante é a vida humana. Sim. Então, você esquece toda a tecnologia, não interessa o computador, o HD, e você vai sempre pensar na vida humana. E quando a gente pensa numa situação dessa, né, de quanto tempo demora para testar alguma coisa, quantas vidas podem estar impactadas. E o meu medo é bem esse daí. São coisas que o mundo, por mais que tenha algumas, vamos lá, pequenas guerras, vamos pensar em guerra de tiroteio, bomba e tudo mais, né? Por mais que existam algumas situações, conflitos internacionais existindo, quanto tempo faz que não existe uma grande guerra aonde levou a diversas situações dessa? Todo mundo em casa, todo mundo escondido. Países sem comunicação. Lojas fechadas. Pessoas sem poder se comunicar. Então, será que a internet vai estar funcionando? Ou se começar uma guerra, o cara vai lá e tira da tomada? Cara, eu acho que a primeira coisa é, onde é que tem antena, nós vamos bombardear a antena. Exatamente. Dá dor de cabeça pra galera. Mas, volta a pergunta. Estariam as empresas preparadas para esse tipo de coisa? Né? Nós estamos pensando no absurdo. O plano de desastre, né, e a continuidade de negócio é exatamente isso daí. Penso numa situação absurda, tá? Escrevo passo a passo para tentar sair daquela situação absurda. Registra-se, torna-se público para que as pessoas tenham um tipo de informação. Eu havia comentado, né, de como é que funciona isso daí? Você faz entrega de carro, tá bom. Aconteceu um problema com o seu carro. Como é que é a continuidade do negócio? Você entrega de moto. Poxa vida. E se der um problema na sua moto? Você entrega de bicicleta. Caramba, e se der um problema na bicicleta? Eu entrego de patinetes. E se der um problema no patinete? Eu ando de patins. Poxa vida, tá ficando difícil. E se estragar o patins também? Eu vou ter que ir a pé. Pronto. Então, tudo isso daí nesse plano, ele é pensado nisso daí. Enquanto eu fazia de carro, eu conseguia atender X clientes. Agora que eu estou indo a pé, eu consigo atender muito menos. Muito menos. Porém, o seu negócio não parou, porque chama continuidade de negócio. Exatamente. Você vai ter só um probleminha, né?
você entrega marmita, por exemplo, que nem foi o exemplo que a gente deu, se você vai ter que ter mais pessoas levando suas marmitas a outras pessoas, para que ela chegue quentinha. Para que pelo menos ela chegue quente. Né? Exato, né? E diminuir, de repente, o raio de ação. Você diminuindo o raio de ação, você vai ter menos clientes. Então, de certa forma, você também vai ser impactado. Mas você não vai parar seu negócio. O problema maior, né, se a gente pega e corta a internet. Tem gente que está entrando em pânico de ficar 4 horas sem energia elétrica. Imagina sem internet. Vai ser um trabalho psicológico legal, né? Vou fazer uma pós-graduação de psicologia, Então, tratar esse gente, pessoal aí. Cobra R$1 para ouvir você. É complicado. Mas assim, se acabar a internet, a gente fica sem rádio também. Então, então aí, esse programa não vai valer de mais nada, gente. Porque a gente está tentando trazer situações para vocês que sempre envolvam informações digitais e a maneira como essas informações são manipuladas. Hoje a gente falou de urnas eletrônicas, de toda essa polêmica em volta dos testes, que, ao nosso ver, poderiam ter sido muito mais efetivos. Não que não tenham sido efetivos, entendam bem. Poderia ter uma amplitude muito maior e não só 26 pessoas testando. A participação maior, exato. A participação pública eu acho que é imprescindível em qualquer coisa que diz respeito à ordem pública. Então, assim, se a polícia quer ouvir uma comunidade, um bairro, e vai fazer uma reunião no seu bairro, participe. Tá? Os policiais militares são pessoas que dão as vidas por outras pessoas, que estão preocupadas, estão envolvidas com a segurança, entendeu? Dê atenção a essa pessoa, não custa nada. A segurança da urna é a segurança da sua vida também, porque são pessoas que você vai votar, que vai dirigir esse país e a sua vida de certa forma. E quando você diz respeito a problemas, esteja preparado para o pior. Parece que é besteira, mas não é não, gente. Um exemplo que nós até comentamos ontem, né, Fernando? Nós estávamos em São Paulo em um evento e a gente comentou que ao entrar num ambiente que você não conhece, é muito importante você entrar, saber por onde você entrou, quais são as saídas de emergência, quais são os meios de movimentação dentro daquele ambiente, para que se acabar uma energia, para se tiver um incêndio, para se tiver qualquer problema, você saiba para onde correr. Entendeu? Então, segurança não é só digital. Segurança é o seu dia a dia, é o seu bem-estar. E a gente falando besteira para deixar vocês bem nervosos. Claro. Ou felizes, né? Melhorar a vida dos outros. Estamos aqui para isso também. Gente, esse foi o programa. Pedimos desculpa pelo início que tivemos um probleminha com o cabo do microfone aqui. A gente conseguiu acertar, né? Então a gente começou mais tarde. Mas a ideia é que toda quinta-feira, às 7 da noite, a gente faça esse programa para vocês. Trazendo informações desse mundo digital, das dúvidas que vocês têm, que parecem muito complexas, e nós vamos deixar bem simplesinho para que todos vocês entendam. Tá legal? Durante a semana, nós vamos fazer a divulgação dos nossos itens do site, a parte de podcast. Vocês vão receber isso dentro da programação da Rádio Campinas Digital, através do seu Roberto e outros programas. E nos vemos semana que vem. Muito obrigado a todos. Boa noite. Parece que foi rapidinho, mas já faz 1 hora que estamos aqui falando com vocês, falando desse mundo maluco, dessas coisas que acontecem e tentando trazer para vocês utilidade pública, informação e um pouquinho de humor ou acidez. Polêmica. Brigas. Muito obrigado, gente. Até semana que vem. Um abraço do Red Zone, Alexandre Menini. Fernando Amati. Até a próxima. Programa Ed Zone.